Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Estarei lendo apenas os 2 primeiros versículos. E é com esses 2 versículos, ou extraindo deles, que nós iremos aplicar verdades aos nossos corações nesta noite. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto. Dá para a gente ler aqui todos juntos, de forma uníssona, forte, convicta daquilo que nós estamos lendo, para aplicação dessa palavra aos nossos corações. Toda igreja. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você crê nessa palavra, amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta. Nós iremos extrair desses 2 versículos as verdades para o nosso coração. Os irmãos sabem, isso é fato, irmãos, que uma das características dessa cultura em que nós estamos inseridos isso é uma verdade inconteste, é justamente as ofertas variáveis e as possibilidades que nós temos para que o nosso alvo seja desfeito, para que venhamos a perder o foco em nossa caminhada. Não saber o que realmente importa é algo muito sério, irmãos. Nós, como cristãos, eu preciso ter foco, eu preciso vislumbrar aquilo que Deus propõe em sua escritura para o coração da gente. E se você faz uma leitura geral, em linhas gerais, todos nós iremos perceber que a maioria das pessoas vivem de forma dispersa, seduzidos, quem sabe, pela infinidade de ofertas que o mundo oferece. E aí eu poderia dizer que vivemos dentro de uma realidade em que há uma ciranda de opções que mudam constantemente o nosso olhar, ou a nossa direção, o nosso foco, o nosso vislumbrar. A perda da objetividade de vida, irmãos, nos conduz a uma dificuldade enorme, a uma desconstrução naquilo que é bíblico, daquilo que importa ao coração da gente. E eu poderia declinar aqui algumas coisas importantes, por exemplo, a obsessão pela autorrealização, a autossegurança, a autoimagem, surge da necessidade de dar nitidez a um cenário desfocado. Se eu não tenho um foco, eu começo a perder objetivo, o porquê estou aqui, porquê nasci, qual o meu fim principal. E nós temos a tendência de pensar que nossos problemas em relação a isso são problemas externos, mas não, queridos, eis a razão pela qual nós entendemos que a nossa relação com Deus é interna, é espiritual. Nós refletimos aquilo que nós somos internamente, irmãos. Há uma necessidade pujante de termos uma relação profunda com Deus, uma sinceridade no nosso culto, uma sinceridade em nossas devocionais, um foco bem definido. Eu não posso ter uma vida à deriva, eu não posso, mesmo que frequente o culto dominicalmente, eu não posso ter o meu coração à deriva, seduzidos pelas propostas indecorosas deste mundo. Isso é perder o foco, isso é ser alinhado com aquilo que traz ao coração do homem, que é enganoso, que é inclinado ao mal, a olhar usando as lentes deste mundo. Nós não fomos salvos para isso. Nós lemos aqui na leitura alternada que nós somos sal e luz deste mundo. Eu e você, nós fomos salvos para transmitirmos a luz de Cristo que traz salvação a este mundo que está em trevas. Seja bendito o nome do Senhor. Para isso eu não posso perder o foco. E por que lhes digo isso logo de forma introdutória, lendo esse texto? É porque os versículos que nós lemos aqui
Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, está justamente inserido numa carta em que os estudiosos eles irão afirmar que Hebreus é o complemento fidedigno dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hebreus é um complemento. E é interessante isso, irmãos, porque se você estudar de maneira muito dedicada os evangelhos, nós iremos perceber que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles retratam o ministério terreno de Jesus. É fato isso. E eu acho que essa semana, atendendo uma jovem aqui no gabinete, eu disse assim: olha querida, ela disse assim: pastor, por que livro eu começo? Eu quero começar a ler a palavra de forma sistemática. De que maneira eu começo a ler a palavra de maneira sistemática? A minha resposta para ela: leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminou? Leia de novo Mateus, Marcos, Lucas e João. Acho que ela ficou esperando outro livro. Terminou, querida? Vai para a terceira vez. Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro entenda quem é o seu mestre. Primeiro entenda e compreenda quem é Jesus. O Evangelho é a carta que apresenta o nosso foco, o nosso objetivo de vida. Apresenta Cristo Jesus. E é interessante que os evangelhos irão apresentar justamente esse ministério terreno de Jesus. Se não vejamos, nascimento de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, quando Cristo foi assunto aos céus. Por que os estudiosos afirmam, pastor, que Hebreus é a continuidade do ministério de Jesus? Porque quando nós estudamos os evangelhos, e eu faço uma ponte ao livro de Hebreus, nós iremos perceber que esta carta relata o ministério celestial de Jesus. É um complemento, irmãos. Lembrem-se, os evangelhos terminam ali no início do livro histórico do Novo Testamento, Atos, capítulo 1, nos apresenta ali a ascensão. Cristo foi assunto aos céus. Hebreus, esta carta, ela investe seus capítulos para nos mostrar que há um ministério celestial de Jesus. Se não vejamos, irmãos, Jesus foi assunto aos céus, Jesus está sentado no trono, ele exerce o papel de sumo sacerdote, de advogado, de intercessor, e ele de maneira misericordiosa pode exercer esses ministérios de maneira eficaz, até que ele volte gloriosamente para buscar a sua igreja. Hebreus é a carta que irá nos contar esse ministério celestial de Cristo, que cumpriu de forma fidedigna o seu ministério aqui na terra, foi assunto aos céus, e nos diz a palavra que hoje ele está à direita de Deus, é o nosso advogado. Nós podemos nos valer na pessoa de Jesus. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Jesus, irmãos, nós iremos aprender nesse livro aos Hebreus, Jesus é maior e melhor do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que Josué. E se você perceber, por que é importante entender isso, queridos? Porque quando nós estudamos um livro escrito aos Hebreus, nós iremos perceber que o sacrifício que Jesus realizou é superior ao sacrifício da nova aliança. Nós somos uma igreja aliancista, irmãos. Nós estudamos o Velho Testamento nessa perspectiva. Chegará o Messias, ele irá cumprir todos os ritos hebraicos, judaicos. Ele é perfeito, ele não tem pecado, dolo algum encontrou em sua boca. Ele foi à cruz como um cordeiro manso, humilde. E nós percebemos que ele realiza um sacrifício superior ao sacrifício da antiga aliança. É como se nós podemos inferir essa verdade. A nova aliança inaugurada no seu sangue é superior que a velha aliança, porque é uma aliança perfeita. O santuário, querido, entenda isso, que ele intercede por nós, é superior ao santuário terreno. Lembre-se, lá no Velho Testamento havia uma ideia clara acerca do santuário. O santuário que Cristo exerce, intercede por nós, é um santuário superior ao santuário terreno. Portanto, eu lhes digo hoje à noite que a suma da carta aos Hebreus é retratar a centralidade da pessoa de Cristo. Seja bendito o nome do Senhor. Eu não posso perder esse foco. Eu acho fantástico esse capítulo 12, porque esse capítulo 12 é um convite para que olhemos para o nosso foco. O nosso foco, lhe digo nesta noite, é Jesus. O foco da sua vida é Jesus. O foco da sua família, Jesus.
O foco da igreja, Jesus. Por isso que esta carta é tão importante, porque retrata a centralidade de Jesus. Vejam bem, irmãos, vocês já pararam para pensar como essa carta começa? Vai rapidamente, um exercício bíblico para o capítulo 1 aos Hebreus. Rapidamente, querido, vai lá comigo. Hebreus capítulo 1. Eu quero lhe convidar a estar lendo comigo os versículos 1, 2, 3 e 4. Vejamos como esta carta inicia. Bem forte, igreja. Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Toda igreja. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu acho fantástico como esta carta começa, irmãos. É como se o autor, lembre-se, isso é uma carta. É como se o autor pegasse a sua pena e dissesse assim: olha, eu quero que vocês comecem a estudar essa carta entendendo o nome mais importante, até mesmo da galeria da fé que será apresentada, é Jesus. Ele é superior, Ele é maior, Ele é digno, Ele veio ao mundo de maneira humilde, Ele se fez homem, e Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, em todos os aspectos, irmãos. Nós iremos encontrar em Jesus bondade, misericórdia, compaixão, amor maravilhoso, bondade, cuidado, provisão, milagres. Nós iremos encontrar na pessoa de Jesus a síntese do que o Evangelho de fato é para a gente, irmãos. Por isso que de maneira cirúrgica, abençoada, centralizada em Cristo, o autor aos Hebreus começa dizendo: olhe, entrem nessa carta entendendo que o nome de Jesus é maravilhoso, aleluia. E nele, irmãos, nós podemos vencer e podemos perseverar em meio a qualquer tribulação, aleluia, em Cristo Jesus. E o capítulo 12, irmãos, irá tratar sobre essa questão. Os versículos 1 e 2 irá tratar sobre essa perseverança em meio às provações. Lembrem-se, eu jamais posso entrar no livro e na carta aos Hebreus sem que eu entenda de maneira muito pontual que a carta revela a magnitude de Cristo Jesus, a glória de Cristo Jesus, aquele que não abandona, aquele que estará conosco todos os dias, aquele que não frustra os seus planos, aquele que cumpre todas as coisas de forma cabal, aquele que morreu no lugar da igreja, aquele que é o noivo, aquele que voltará em glória e em poder, aquele que continua salvando, aquele que de maneira graciosa tem sustentado o seu povo, aquele que é o general de guerra, aquele que é o cabeça, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Aqui nós estamos reunidos para a glória de Cristo Jesus, aleluia. Hebreus começa dizendo isso: estudem Hebreus entendendo, Cristo é o centro. É possível perseverarmos em meio às provações, irmãos, pelas razões que eu queria destacar para a gente na exposição desses dois versículos. Vejamos, irmãos, o verso 1, a parte AB, a parte A dele, começa dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Alguém já me perguntou certa vez: pastor, quem são essas testemunhas aqui? Agora, entenda o seguinte: eu só vou entender o versículo 1 se eu tiver a noção que o capítulo 12 começa com uma conjunção conclusiva. O que é uma conjunção conclusiva, pastor? É como se o autor aos Hebreus, no capítulo 12, estivesse concluindo o capítulo 11. É como uma continuidade do capítulo 11. Se você ver o capítulo 11, o que é que nós estudamos no capítulo 11, irmãos? No capítulo 11, nós lemos as histórias, todas as histórias de heróis
da fé, para chegarmos à conclusão que está aqui descrita na parte a partir da parte A do capítulo 12. Se você prestar atenção, há um número de pessoas que conseguiram cumprir seu propósito. Se eles conseguiram, eu também posso. Pela suficiência de quem? Como começa Hebreus? De Jesus. Se eles lutaram, se eles foram desafiados, se eles encontraram vida num contexto de morte, e não poucas vezes Deus disciplina o seu povo de maneira poderosa, soberana, mas se eles venceram, se eles conseguiram, eles são testemunhas de que é possível, porque o mesmo Deus, esse que é o centro, que esteve com eles, estará conosco até a consumação de todas as coisas, em nome de Jesus. O que normatiza aqui, irmãos, é a certeza de que Cristo é o centro, irmãos. Não há nesses homens nenhuma glória. Se você ler de maneira atenta o capítulo 11 do livro aos Hebreus, nós iremos aprender acerca de curtas biografias, a vida de homens e mulheres que eram vidas focadas, apesar das inúmeras possibilidades e pressões. Lembrem-se de como nós começamos esse sermão. Nós temos muitas pressões, nós temos muitas demandas lá fora que tentam furtar do coração da gente o nosso foco. Esses homens descritos no capítulo 11, essas mulheres descritas no capítulo 11 também viveram possibilidades, pressões, mas eles mantiveram seus olhos fixos em promessas divinas ainda não cumpridas, irmãos. Olha, estuda lá depois a galeria dos heróis da fé. Eles tinham promessas, mas eles creram, eles fitaram os seus olhos. Nós temos aqui um elenco de homens e mulheres que viveram focados, e hoje eles são testemunhas para a gente de que se eles venceram em Cristo Jesus, olha aqui para mim, querido, nós como filhos de Deus somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Eu fico maravilhado, irmãos, como esse capítulo 12 começa. Nós temos umas testemunhas verdadeiras que foram desafiados pelas lutas da vida e se tornaram fortes, valentes, campeões, mas eles eram peregrinos, necessitados, afligidos e errantes. Quem fez isso? Não eles, Cristo Jesus. A suficiência tem nome. Jesus é o centro de todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor. É possível perseverar, irmãos, quando nós entendemos que homens e mulheres já viveram a realidade que nós estamos vivendo hoje. Há muitas pressões, há muitas realidades, as mais diversas, mas se nós temos homens que passaram e foram vencedores, nós também iremos vencer, irmãos. Glória a Deus por isso. E se a vitória não chegar nesse momento terreno, nessa realidade terrena, a vitória do crente ultrapassa a realidade terrena, irmãos. Ainda que eu morra, credo no Senhor Jesus, eu viverei eternamente. A nossa glória é a glória, entenda isso em nome de Jesus, meu irmão. Nós conseguimos passar em meio às provações, mas preste atenção, irmãos, eles servem como testemunhas de que Deus, de fato, é um Deus misericordioso, mas eu preciso, nessa minha caminhada, tomar algumas posições. Entre elas, a primeira delas está aí descrita no versículo 1 ainda, na parte B. Olha, elas são testemunhas, elas viveram, mas elas mortificaram a carne, elas abandonaram muitas vezes aquilo que não agradava a Deus. Olha para a parte B do versículo 11, diz o texto: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, ou seja, que constantemente nos assedia. Presta atenção, querido, o que é que o autor quer nos dizer? É possível perseverar em meio às provações, mas nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que é pesado para a gente. O que é que o autor quer dizer nessa parte B? Irmãos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nos assedia, que é constante em nossa mente, nós precisamos abandonar. Me chama a atenção que o autor aos Hebreus usa. Paulo fazia muito isso. Há quem até defenda Paulo como autor aos Hebreus, há quem defenda, irmãos, mas veja, o autor aqui usa a metáfora de uma pista de corrida. Ele só cita
aqui estejamos desembaraçados. Ou seja, não há maior obstáculo à rapidez do que nos encontrarmos sobrecarregados com excesso de peso. Em outras palavras, o autor está dizendo: olha, há princípios de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos nos desembaraçar daquilo que não é princípio de Deus, daquilo que se torna pesado. Eu preciso, nesse processo de santificação, enquanto Cristo não volta, que é o centro, eu preciso tomar decisões na minha vida santa. Eu preciso abandonar o pecado, eu preciso abandonar a mentira, eu preciso abandonar a infidelidade, eu preciso abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso traz à minha vida um peso, um gênero, um leque enorme de cargas que nos atrasam, que nos embaraçam a vida nessa corrida espiritual. O autor diz: deixa de lado, abandona, deixa de lado, que o teu coração, que o meu coração, que a tua mente, que a minha mente sejam encharcados pela doce presença de Cristo Jesus. Aleluia. Eu preciso abandonar aquilo que não agrada a Deus. Lembrem-se, o autor se utiliza da metáfora de uma corrida. Eu não sei se vocês já viram, mas alguns atletas, eles treinam com um peso no corpo. Eles botam peso no corpo para que treinem com esse peso, para quando forem competir, eles estejam mais desenrolados, mais leves. O autor usa essa metáfora porque nesse contexto os atletas usavam esse peso para a competição, mas ele diz: olha, na corrida ninguém usa o peso. E ele faz um paralelo à nossa corrida espiritual, em nossa corrida cristã, na nossa caminhada com Deus. Nós percebemos muitas vezes que tem crentes que estão tão pesados, que vem para a igreja, parece até que está fazendo favor para Cristo, que nem canta, que nem adora, que parece que estar no templo é passar algumas horas, é bater um ponto lá, é bater um ponto na carteira espiritual. Irmãos, eu não posso entender culto com esse peso. Alguém já disse: se há culto na vida, há vida no culto. Eu preciso entender que a minha vida é o mortificar da minha carne diária. O autor diz: olha, vocês querem perseverar, arranquem todo peso que tem atrapalhado a caminhada de vocês. Nós temos apetites espirituais, mas também nós temos a concupiscência da carne, irmãos, os desejos da carne. Eu não sei se os irmãos percebem, há dias ou domingos em que o culto parece estar um pouco mais pesado. Não sei se vocês já perceberam isso. Pastor, isso é misticismo? Não, irmãos. O louvor parece que não flui, as músicas parecem que não fluem, as pessoas parecem que estão desanimadas, apáticas, preocupadas, ansiosas. Deixa-me dizer uma coisa: às vezes são pesos que nós carregamos em nossa vida espiritual. Tem pessoas que passam a semana toda, não lê a palavra, não oram, não se preparam. Eu quero dizer para vocês que o que nós estamos fazendo aqui é um serviço a Deus. Culto é serviço. Eu não sei como é que você chega no seu serviço, no seu trabalho. Você se prepara para isso, você se organiza para isso. Nós precisamos entender, o paralelo é esse: há um serviço para Deus. Há quem pense que está na igreja para assistir. Não, nós estamos para um serviço a Deus. Eu acho que foi Soren Kierkegaard que disse assim: olha, eu já disse aqui na igreja, que o culto é como se Cristo estivesse aqui ou lá, e nós estivéssemos todos aqui. Quem assiste ao culto é Cristo, é o Senhor, Ele que contempla o coração da gente. Não por acaso que no diálogo que Cristo, o próprio Cristo, estabeleceu com a mulher samaritana, quando ela pergunta, depois de desmascarada, quando Cristo pergunta: olha, cadê o teu marido? Ele diz assim: olha, Senhor, vejo que tu és profeta. Depois ela vai dizer isso: olha, eu não tenho marido. Disseste bem, porque 5 tiveste, e o que você tem hoje não é teu. Ela vai dizer: vejo que tu és profeta. Ela faz uma pergunta teológica: profeta, onde te adorar? Veja que ela tinha princípios religiosos. Nesse monte. Os meus pais diziam que era nesse monte, em Samaria. Vocês judeus afirmam que é em Jerusalém. Onde te adorar? O que Cristo fala? Não importa, pode ser no monte, pode ser em Jerusalém, pode ser em casa, pode ser no trabalho.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é que sonda o coração da gente? Quem é que pode julgar o nosso espírito, senão Cristo Jesus? Vocês entendem, irmãos? A nossa relação de culto a Deus independe das circunstâncias, dos problemas, das adversidades, das propostas do mundo, das mudanças de governo, nada disso, irmãos. O meu coração tem que estar focado em Cristo Jesus. Eu preciso tirar um peso que me assedia, que tenazmente me assedia. Olha a expressão usada, tenazmente. O que é tenazmente, pastor? Constantemente me assedia. Eu tenho uma luta diária, irmãos. Você tem uma luta diária. O culto vai terminar aqui depois da bênção? Não, o culto continua, irmãos. A nossa vida espiritual com Deus continua todos os dias, mas eu preciso me apegar àquilo que de fato alimenta o meu coração, e para que isso aconteça, eu preciso me desembaraçar daquilo que é peso. O que tem sido peso para o teu coração? Eu conheço muito crente que não está mais perseverando na fé, porque estão pesados. Muito pecado não confessado, cargas pesadas demais, que vêm a nos embaraçar. Eu estava lendo o comentário de Calvino, ele disse uma coisa interessante sobre esse peso do pecado, porque a expressão usada aqui é todo o peso do pecado. O escritor Calvino vai dizer: o autor não está se referindo a pecados externos, como alguns os chamam, nem a pecados atuais. E ele vai dizer, o que o autor está dizendo aqui é a fonte do pecado, ou seja, a concupiscência, que de tal forma se apossa de todos nós, que tem nos fechado, que tem nos trazido peso dentro dessas redes do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, vai trazendo um peso, vai trazendo algo que nos deixa extremamente letárgicos, lentos, frios, desatentos. Tem tantas pessoas que estão aqui dominicalmente, mas estão pesadas, chega na igreja, não canta, chega com o coração pesado e sai com o coração pesado. A minha oração é que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha quebrar esse coração pesado, venha perdoar, venha restaurar, e aquele que entrou, quem sabe hoje à noite infiel, sai daqui fiel a Deus. Aquele que chegou aqui comprometido com a mentira, sai amando a verdade, porque bem-aventurados são aqueles que são comprometidos com Cristo Jesus. Aleluia. Mas eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso me desembaraçar de algumas coisas. Para quê, irmãos? Olha a lógica do texto, ainda no versículo 1, na parte C. A metáfora é de um corredor. Olha o que o texto vai dizer: se eu preciso entender que eu tenho testemunhas, portanto eles foram vencedores, que eu preciso mortificar a minha carne, tirando o peso que constantemente me assedia. Olha a ordem de Deus para a gente, de maneira muito clara: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você pode dizer amém por essa palavra? Corramos a um propósito, irmãos. Eu quero que você entenda espiritualmente que há um propósito. A nossa vida é posta em Deus. O autor aos Hebreus não está apresentando uma carreira diferente disso. Eu tenho uma proposta, eu tenho uma carreira. A vida tem sentido em Cristo. A vida tem um sentido naquilo que é espiritual, irmãos. Se você pega Paulo, por exemplo, aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 4, está escrito: Deus nos escolheu. Nós gostamos desse texto. Deus nos escolheu nele antes da fundação ou da criação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Você foi escolhido não para ser melhor que o outro, você foi escolhido não para galgar patamares maiores que o outro na sociedade. Isso pode acontecer, não é pecado, irmãos, mas eu e você fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, para que a glória de Cristo possa ser enaltecida diante dos homens e deste mundo perdido. Você é sal e luz deste mundo, aleluia. Eu sou sal e luz desse mundo, querido. Há um propósito para a gente. Eu gosto muito da expressão usada aqui: corramos com perseverança. Se você pegar a palavra no original, literalmente, fazendo a tradução, a palavra diz paciência. Corramos com paciência. É fácil correr com paciência, irmãos. Eu não sei se vocês já viram um corredor. Nós temos um corredor aqui, né? O John, você de novo, John, sendo citado no sermão.
Nós temos um corredor, um triatleta aqui. Eu já participei de uma competição com o John, de um triatlo. Participei, fiquei ali e cheguei à conclusão: eu jamais participarei como atleta. Não tem como, irmãos, impossível. Gente, eles se desfiguram. Há um esforço físico para isso. Pode ser que tenha outros aqui, eu quero conhecer depois, tá? Esforço físico. Se eu acompanho o envolvimento desses homens, é impressionante, irmãos. Eu confesso para vocês que chegamos ali 5 horas da manhã e terminou no final da tarde, e eu terminei exausto, só em olhar, irmãos. Fiquei exausto, meu Deus do céu. Olha a expressão usada aqui, Paulo lá, o autor aos Hebreus, melhor dizendo, e Paulo vai dizer isso também em suas cartas, que nós precisamos, como atletas, nós precisamos correr com paciência. E como correr com paciência? Como entender como equacionar isso? Correr que envolve a minha vida, o meu tempo, as lutas desse mundo. Como entender isso? É no âmbito da fé, irmãos. Precisamos buscar no Espírito de Deus, porque o meu coração precisa estar envolvido com Deus, entendendo que Deus de fato está cuidando da minha vida, em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Eu tenho que correr com algo que foi proposto para o meu coração. É possível perseverar em meio às provações, quando eu entendo que eu preciso correr com paciência a carreira que me está proposta. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que a Bíblia não se preocupa, irmãos. Estamos preocupados com o nosso dia a dia, estamos preocupados com as nossas coisas, mas eu quero lhe dizer hoje à noite, em nome de Jesus, corra com paciência aquilo que Deus tem proposto para o teu coração. Você foi salvo para ser instrumento nas mãos de Deus, em qualquer ambiente e em qualquer lugar, em nome de Jesus. Tem muito corredor pesado, não dá para correr pesado, eu percebi isso, irmãos, impossível. Não tem como desenvolver uma carreira, uma corrida, se eu não estiver pronto, preparado. É como se o autor aos Hebreus dissesse assim: preparem-se, porque a briga, a luta, os dias são maus, vocês irão passar por isso. E aí, irmãos, eu entendo que quanto mais o dia se aproxima, mais aqueles que são amados pelo Pai serão provados, irmãos. Estejais preparados em nome de Jesus. Jesus está voltando, meu irmão. Os dias são maus, o cerco vai se fechar. E olha aqui para mim, irmão, só fica quem é crente. Só fica nessa corrida quem nasceu de novo. Só corre com perseverança e paciência quem tiver o Espírito Santo de Deus. Seja bendito o nome do Senhor. Veja a lógica do texto, para a gente caminhar para o segundo versículo. Se eu tenho uma carreira proposta, eu preciso correr à fonte, que me dá a suficiência para que eu possa cumprir essa carreira e essa corrida. Olhemos para a parte A do versículo 2, o texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha a figura usada aqui no texto, olhando firmemente. Eu preciso focar os meus olhos, eu preciso ter foco, eu preciso vislumbrar aquele que de fato traz suficiência a essa corrida. É como se o autor quisesse dizer, como competidores empenhados a disputar uma corrida, não temos que olhar aquilo que está ao nosso redor, porque a multidão pode desvirtuar o nosso olhar, os acontecimentos. Eu não sei se você já acompanhou, por certo, uma Olimpíada. O cara está focado, o atleta olha para a reta final, ele não quer saber se gritam o nome dele, ele não quer saber das propostas lá fora, ele não desvirtua o seu olhar. O autor diz assim: você quer vencer essa carreira, olha para Jesus, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu preciso manter os meus olhos focados em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem muita gente que já abandonou essa corrida porque deixou de olhar para Jesus. Estou decepcionado com a igreja. Primeira coisa que faz, deixa a igreja. Estou decepcionado com o irmão tal, estou decepcionado com o pastor, estou decepcionado com o grupo de louvor, eu estou decepcionado com o meu líder, eu estou decepcionado com o meu irmão querido. Olha para Jesus. Porque numa corrida, irmãos, nós temos pessoas que torcem de forma contrária. É verdade ou não é, gente?
está ali torcendo, eu quero que ele tropece. Numa corrida tem gente gritando para você errar. Tem gente ali entrando numa luta. Eu preciso olhar para Jesus. Há uma carreira proposta. E sabe qual é o fim principal das nossas vidas? Glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Isso só é possível se eu mantiver os meus olhos focados em Jesus. Eu gosto muito, impossível não relatar aqui nessa expressão aqui do texto de Pedro. Quando deixou de olhar para Jesus, ele começou a submergir nas águas. Olha para Jesus. Olha aqui para mim, querido, agora, viu? Está difícil? Olha para Jesus. Ah, pastor, eu ando tão desanimado com a igreja. Olha para Jesus. Pastor, estou tão triste com a minha vida cristã. Olha para Jesus. Jesus renova o coração de qualquer pessoa. Olha e fita os teus olhos em Jesus. Para quê? Para que todas as distrações possam ser deixadas de lado. Quando eu olho para Jesus, o mar está revolto, as chuvas são torrenciais, mas eu estou seguro, porque Ele me segura pela mão. Glória a Deus por isso. O que Ele fez com Pedro? Olha para mim, Pedro. Ele que segura em Pedro, Ele que soergueu Pedro. Eu estava lendo um autor que eu gosto muito, até já disse aqui na igreja, chamado Simon Kistemaker, comentarista bíblico. E ele narrando ou comentando o livro aos Hebreus, Kistemaker vai dizer o seguinte: o escritor de Hebreus não coloca o nome de Jesus entre aqueles heróis da fé, porque veja, olha a lógica, ele termina uma galeria da fé, faz uma conjunção conclusiva dizendo: olha, nós também podemos vencer, mas entenda isso, ele não coloca Jesus no mesmo patamar dos heróis da fé. E o autor vai dizer o seguinte, Kistemaker, ele lhe dá um reconhecimento especial, pois o chama de autor e aperfeiçoador e consumador da fé. Ele está acima. Esses heróis conseguiram porque eles olharam para Jesus. Eles foram vencedores nessa corrida porque eles olharam para Jesus. Por isso que o culto aqui é para Jesus, irmãos. Vocês não estão aqui porque eu estou aqui, eu não estou aqui porque vocês estão aqui. Nós estamos aqui cultuando porque Jesus está nesse lugar. Aleluia. A igreja é igreja porque Jesus está nela, irmãos. Por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Cristo habita em nós, e graças a Deus por isso, irmãos. Igreja somos nós. Alguém pode dizer: pastor, isso é uma defesa aos desigrejados? Não, nós precisamos dessa comunhão, porque nós somos um corpo, e o cabeça é Cristo Jesus. Aleluia. O autor Kistemaker, comentarista, vai dizer: ele o chama de maneira especial como autor e aperfeiçoador da fé. Ele vai dizer mais: Jesus é o autor da nossa salvação, que como precursor entrou no santuário celestial. Jesus foi aquele que abriu para nós um novo e vivo caminho e nos conduz ao santuário. Ele vai dizer mais: Jesus, Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Ele a quem Deus aperfeiçoou por meio do sofrimento, Ele há de aperfeiçoar seus irmãos e irmãs que colocam sua confiança nele. Ele passou, Ele foi provado, Ele foi tentado, e Ele, como um perfeito sacerdote, intercede por nós. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele abençoa as nossas vidas constantemente. Por isso que eu lhe digo nesta noite: olhe para Jesus, em nome do Senhor. Deixa de olhar para a instituição, deixa de olhar para as pessoas. Eu já disse aqui na igreja: haverá um dia que você vai se decepcionar comigo como pastor. Eu disse aqui na igreja uma vez, um irmão me chegou assim no gabinete e disse assim: pastor, dá uma vontade de desistir pela decepção com os irmãos. Eu digo: minha irmã, eu vou completar 20 anos esse ano de ordenação pastoral, no dia 15 de dezembro, 20 anos de ordenado. Nesses 20 anos, irmãos, como pastor, eu já pensei em desistir, irmãos. Senhor, abre outra porta para mim, me ajuda, não aguento mais. Mas a suficiência nesses momentos em que nós estamos fracos é quando nós olhamos para Jesus. Ele faz do fraco forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha para Jesus. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração hoje à noite: olha para Jesus.
Deixa de mensurar a tua vida cristã olhando para as pessoas. Ainda citando Kistemaker, ele vai dizer o seguinte: como originador e aperfeiçoador da nossa fé, olha o que ele vai dizer: Jesus lançou o seu fundamento em nosso coração, e com o tempo leva a fé à conclusão, glorificação. Ele pode fazer isso, sabe por quê? Porque Ele é capaz, e Ele fará isso porque é nosso irmão. Você aprende tudo isso no livro aos Hebreus, irmãos. Em uma ideia similar, Paulo vai falar sobre isso. Vejamos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo vai dizer lá aos Filipenses que Cristo começou uma boa obra em nós e há de completá-la, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia. Olha para Jesus, queridos. Interessante que quando nós olhamos para Jesus, e é possível perseverar em meio às provações quando nós olhamos para Jesus, porque o texto, o versículo 2 termina dizendo algo interessante. Olha o texto, parte B: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da humilhação, do desdém, e Ele está sentado à destra do trono de Deus. É como se o autor aos Hebreus dissesse assim: olha para Jesus, porque Ele sabe que é ser provado. Olha para Jesus, porque Ele sabe que é cumprir a missão. Olha para Jesus, porque Ele venceu essa corrida. Olha para Jesus, porque nele a igreja será sempre mais do que vencedora em nome de Jesus. Olha para Jesus. E aqui o texto termina dizendo: olha, Ele troca alegria, glória, e se faz homem para se fazer maldito em nosso lugar. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite, irmãos. Eu não sei como você tem encarado a sua vida de provação. Eu não sei se que você entrou aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu estou sendo muito provado, eu não aguento mais, eu estou com o coração apertado. Eu estou lhe dizendo que Jesus, que é o autor, criador da fé em nosso coração, Ele troca a alegria para ir à cruz. Ele troca os prazeres deste mundo para cumprir cabalmente a sua missão no meu e no seu lugar. Há um convite para a gente aqui hoje à noite, porque é nele que nós temos a redenção por meio do seu sangue, é nele que nós temos o perdão dos pecados, é nele que nós podemos viver as riquezas da graça de Deus, é nele que nós podemos entender o que é suficiência, é nele que nós podemos entender que a alegria é completa, é nele que a esperança é renovada, é nele que a certeza de eternidade e de felicidade eterna, é nele que nós encontramos abrigo, porque Cristo é o princípio e o fim, aquele por meio de quem tudo existe e para quem todas as coisas convergem, é nele. E às vezes estamos preocupados, está aí na apuração dos votos, mas meu coração está nele, eu confio nele, eu descanso nele, ele é o cabeça da igreja, e diz a palavra que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja dele. Aleluia. Eu fico em paz, irmãos, porque eu estou olhando para Jesus. E diz a palavra que Ele que está assentado, olha para o texto, finalzinho, para a gente concluir: está assentado à destra do trono de Deus. Qual é a condição de Jesus, irmãos? Rei. Ele reina, Ele é Senhor, Ele tem um controle, Ele jamais perderá o controle. Ele se encontra assentado no trono, em torno do qual, presta atenção a isso, nós nos colocamos para adorá-lo, para obedecê-lo e para servi-lo com alegria, independentemente que haja uma multidão na arquibancada tentando tirar e distrair o nosso olhar. O meu olhar está fixado em Jesus, e em Jesus nós somos mais do que vencedores. Como vencer a provação? Como caminhar em meio às tribulações? Aqui está a palavra de Deus para a gente: olha para Jesus. Jesus é aquele que não nos abandona e não nos decepciona, em nome do Senhor. Amém, igreja?